Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Irmão Carmelo. Eu sou Mauro Fiorani e estaremos juntos por alguns instantes comentando a respeito de umas palavras evangélicas que possam elucidar a nossa mente e acalentar o nosso coração. Antes de mais nada, solicito a vocês, se possível for, que possa curtir, compartilhar e comente esse vídeo para que então maior número de casas possíveis possa receber a mensagem evangélica. E convido a todos para iniciarmos o nosso bate-papo com uma prece. Então, aqueles que se sentirem mais confortáveis, cerrar os seus olhos físicos, que assim o façam. Nesse instante, nós levantamos o nosso pensamento até Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, os nossos anjos guardiões, mentores e guias, e a eles toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor por todas as suas criaturas. Pai, eis aqui nossos filhos, vossos filhos amados, que derrame sobre eles a paz, a misericórdia, a luz, a saúde e cumpre sempre, Senhor, a tua e não a nossa vontade. Que assim o seja com a graça de Deus. Pois muito bem, meus queridos. Vamos iniciar mais uma vez nosso bate-papo, lembrando sempre que nós estamos estudando este livro aqui, Renovando Atitudes, né? Que ele foi ditado pelo Espírito Hamed, pela mãos do médio Francisco do Espírito Santo Neto. Coube agora para nós, damos continuidade nos nossos estudos, a passagem, né, o tópico, quem são os regenerados? Vamos lá. Então, temos um pequeno trecho evangélico. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e repouso, acabando de se depurar, ou seja, está se depurando. Sem dúvida, nesse mundo, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então, quem são os regeneradores? Vamos entendendo o seguinte, meus queridos. O mundo, os mundos passam por várias passagens, várias eras, várias transformações. E quando falo os mundos, é que a gente tem como base aquela certeza a qual o mestre mesmo nos falou, que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, existe vida em outros locais, não apenas nesse planetinha azul chamado Terra. E sim, na toda a orbe, toda a infinitidade, a imensidão do espaço. Então, se há muitas moradas na casa do meu pai, existem vários tipos de moradas, né? Se nós olharmos para a nossa realidade, nós temos aqueles casebres, nós temos aquelas palafitas, nós temos aquelas pessoas que nem casa têm, e vão também observando as casas de madeira, passa para casas de concreto passa para edifícios altos, espelhados e tudo mais. Ou seja, então, a questão da arquitetura, falando assim, a gente consegue ver as diferenças, não é verdade? As condições de vida que cada um estão inseridos naquele espaço. E a mesma coisa, isso aqui, essa roupagem que nós nos encontramos hoje, é como se fosse uma arquitetura, né, da nossa essência. E conforme nós vamos nos depurando, nós vamos aprimorando, nós vamos crescendo no aspecto moral, e também, por que não dizer, intelectual, que é extremamente importante também, mas ambos têm que haver este equilíbrio entre a moralidade e a inteligência, né? Nós também temos outras moradas, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, no seu início, na sua origem, na sua gênese, né? Era um planeta onde nem vida tinha. Aí a vida começou a surgir através dos microscópios, através das pequenas moléculas que foram se multiplicando, dos animais, ouçam que eu pedi a participação dos animais nesse exato instante, que possam então se transformando e assim surgindo novas possibilidades, até que a espécie humanoide, o homem, se colocou presente, se colocou, né, apto a morar neste planeta. Mas era um planeta primitivo, era um planeta totalmente sem condições, podemos chamar assim. E com o passar do tempo, houve as transformações. Então, de um planeta primitivo, de um planeta sem vida, passamos para um planeta primitivo, evoluímos e hoje nos encontramos naquilo que Kardec designou como um planeta de provas e expiações. O que isso quer dizer?
quer dizer que nós estamos ainda numa esfera, num planeta, num ambiente planetário, de mentes principalmente, que ainda a predominância do mal se faz presente. Sim, sim, lamentável, mas é uma verdade, tá? O homem, em pleno século XXI, ainda está em processo de transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O próprio mestre falou certa vez, de 1000 passarás, de 2000 não chegarás, né? Mas nós já estamos além, se formos pegarmos o calendário hebraico, judeu, né? Está no ano 5800 e alguma coisa, também já passou faz um pouquinho de tempo. Mas tudo isso para nós percebermos que hoje nós nos encontramos, estamos aqui em plena área da tecnologia, conversando por vocês, entrando, pedindo licença para entrar no lar de vocês, mesmo estando aqui no nosso próprio lar. De forma que as coisas vão acabando se transformando, se evoluindo. Daí a parte intelectual do homem evoluiu bastante. E a parte moral, o que vocês acham? Será que evoluiu proporcionalmente com a parte intelectual? Eu acredito que não. Eu acredito que houve um avanço intelectual muito rápido, muito maior do que do aspecto moral, ok? Cada um tira suas próprias conclusões. Mas basta nós analisarmos e percebermos até onde nós encontramos. Porque enquanto eu olhar para o meu irmão, enquanto eu sentir inveja, enfim, sentir ódio, sentir ganância, sentir menosprezo por aquela criatura humana, eu ainda não cresci, não evoluí. Né? Não adianta eu ter um pós-doc em alguma coisa se eu não consigo ter um pós-doc no amor, na caridade, né? Nessa integridade moral. Então, é por isso que eu falo, houve um grande avanço intelectual, mas a moral ainda está um pouco a deixar a desejar. Melhoramos? Claro que melhoramos bastante, né? Afinal de contas, ainda, né? Graças ao bom pai, né? As pessoas nas ruas não andam armadas, prontas para sair para a guerra, digamos assim, né? Mas a guerra está presente, né? Não só nas esferas intercontinentais, de fronteiras, mas também naquela guerra interna nossa, do dia a dia, né? Onde eu me sinto estritamente revoltado com algumas coisas que acontecem, e se eu tivesse uma arma, eu faria uma besteira muito maior. Então, é por aí, ainda a fera habita este corpo, é muito forte, está muito presente e se faz necessário domar essa fé. E como é que eu domo? Fazendo a caridade, amando o próximo mais próximo que a mim mesmo. Então, me reconhecendo, me entendendo como ser existente e ser pensante. Hamed assevera o seguinte: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes da sua vida. Ou seja, conforme estávamos trocando umas palavrinhas aqui, eu só posso me transformar, me automodificar. Então eu tenho que domar esta fera que é em mim, conhecer quem sou, domar essa fera que está dentro de mim e procurar ser cada vez melhor. Por quê? Emmanuel nos assevera o seguinte: a cada encarnação, reencarnação que o homem tem durante o seu percurso existencial, lhe traz cargas energéticas positivas e cargas energéticas negativas. E aí esse fiel da balança é que vai nos transformando, vai nos evoluindo a espécie. E cada oportunidade nós trazemos um percentual de 70% de expiações contra 30% de provas. O que são expiações e o que são provas? Toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova. O que eu quero falar com isso é o seguinte: que a expiação acabou, vá lá e cumpra-se. Né? A prova, você está apto a passar pela prova. Porém, eu tenho a liberdade de não querer passar por essa prova. E aí eu vou ter que encarar essa prova mais à frente, com um peso um pouquinho mais complicado. Eu venho numa outra reencarnação, de novo eu não quero passar por essa prova e vou deixar. Sabe quando você deixa aquela dívida do lado, vai deixando um pouquinho, na hora vai ficar um pocão. E aí, quando eu vou menos percebo, esta prova vira uma expiação. Então, vai lá e se cumpra-se.
Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que transformar as minhas provas em coisas benéficas e não posso de jeito nenhum transformar essas provas em expiações. E as expiações que eu trago comigo de eras pretéritas, eu tenho que ter a galhardia, a honra, a moralidade, o bom senso, a fé, a convicção de que vou enfrentá-las com muito amor ao próximo e principalmente ao Pai. Ok? E aí sim eu consigo mudar a esfera planetária, porque eu estou me mudando. Se cada um fizer a sua parte, aquela historinha lá do fogo, que a andorinha pega com o biquinho e vai lá apagar, então, se cada um fizesse a sua parte, o mundo estaria melhor. Então, ainda no planeta Terra, nós temos um percentual de maldade muito grande, na casa de 70% também, para continuar nos mesmos números que Emmanuel, e 30% ainda de coisas boas acontecendo na Terra. Haverá então um processo regeneratório, onde vamos secar, vamos equilibrar a balança dos pensamentos que estão emanados pela esfera terrestre. Vão ficar 50% de uma coisa, 50% de outra coisa. Mas ainda haverá a dor. Hoje a dor é primordial para a evolução humana. Quando ficar 50-50, a dor é uma opção do homem. E chegará um momento onde vai mudar a esfera, vamos ter 70% de amor e 30% de dor. Para chegar depois num outro momento onde só haverá amor, a esfera celestial. A evolução das espécies está aí, meus queridos. Então, Emmanuel traz para a gente vários significados, várias experiências. E juntamente com o Hamed, ele fala o seguinte: descortinam horizontes novos porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer, melhorar, anotando ideias e sensações, a fim de esclarecer para si próprio o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena possível. Então, quando eu me conheço, quando eu me descubro, quem eu sei realmente quem sou, as coisas vão mudando. Mas muitas vezes nós temos medo de ver quem nós somos. As máscaras que nós utilizamos no dia a dia, né, a máscara social, a máscara da bondade, que bonitinho, paz e amor. Não, gente, eu tenho que ser o verdadeiro eu. Por isso que é importante que eu saiba quem está aqui dentro, quem é esta alma que habita este corpo, para então domá-la, transformá-la, modificá-la e aprimorá-la. O diamante bruto só é aquele diamante, aquela pedra preciosa que brilha, todas aquelas facetas todas polidas, depois de sofrer muita pressão do cisel da dor, cisel do arrependimento, cisel da transformação do carvão bruto para virar um diamante reluzente. Então, nós temos que entender o seguinte, né? Que quando nós nos reconhecemos, nós aprendemos que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir a nossa própria missão na Terra. Porque constatar que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação. Então, nós temos a nossa responsabilidade. E que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada, porque eu tenho o antes, faço o agora, para colher o depois, ok? Pois regenerados são os reabilitados à luz da verdade eterna. Então, nós temos a grande possibilidade de nos reabilitarmos, né? De regenerarmos os nossos pensamentos e podermos agradecer a Deus a invenção do homem, por exemplo, o avião, que passa para nós as grandes verdades da vida, que graças à intelectualidade humana consegue se deslocar de um lado para o outro sem precisar, né, de repente, demandar uma grande soma de tempo. E para não tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço a oportunidade bendita de estarmos aqui conversando mais uns minutinhos. Espero que possamos ter um pouquinho mais de consciência da nossa própria responsabilidade e levamos o nosso pensamento a Deus, o Pai, e a Ele é toda a honra e toda a glória. Vamos encerrar o nosso bate-papo aqui dessa vez, desse mês, agradecendo mais uma vez a oportunidade da vida, por estarmos aqui juntos, por podermos nos conhecermos, por podermos nos amarmos e, acima de tudo, por podermos estarmos vivos e sorridentes. Fiquem em paz, até uma próxima. Fui!